Olá, chegamos até você com muita alegria aqui pela Rede Gênesis com o nosso programa Sara Uberlândia, desejando que a palavra de hoje, o programa de hoje, possa ser bênção de Deus na sua vida, na sua casa. Estamos falando sobre desenvolver a fé, como é importante a fé na nossa vida, não é? Porque a fé ela nos auxilia em tudo. A fé é algo espiritual, não é algo natural e precisa ser desenvolvida, e é isso que nós estamos tratando na palavra de hoje. O meu desejo é que essa palavra seja bênção na sua vida, ela possa impulsionar a sua vida, impulsionar tudo na tua vida, na tua casa, na tua família. Então, olha, eu te convido para participar conosco até o final. Depois da palavra eu volto para o nosso momento de oração. Até daqui a pouco. Eu queria, na verdade, começar agradecendo primeiro a Deus, depois a Renata, minha líder, a Dinair, que eu brinco que é líder da minha líder, e na verdade é. Agradecer pela paciência que elas tiveram comigo nesse 1 ano, que eu vou fazer agora em fevereiro, de Sara. Eu tenho vários testemunhos. Um deles, o mais forte, acho que na minha vida, foi aquilo que Deus fez comigo em relação ao perdão. Que eu, há 6 anos, eu fiquei sem falar com meu irmão, e só depois que eu vim para a Sara, que eu entendi o quanto era importante eu perdoar o meu irmão. E na verdade eu perdoei, porque hoje eu lembro de toda a situação, de tudo que nos aconteceu, mas eu não tenho mais ódio, eu tenho amor no meu coração. Ele, assim, nós nos tornamos novamente uma família, nós temos convivido, assim, Deus tem nos abençoado grandemente em relação a isso. Esse ano aconteceu muita coisa na minha vida, em relação ao meu trabalho, eu mudei de trabalho, foi assim, Deus me colocou numa área que eu sempre quis trabalhar, e assim, Deus ele me tirou do cativeiro no meu trabalho onde eu estava. Em relação a dízimo, eu praticamente nasci num lar cristão, mas esse ano que eu aprendi o que é servir a Deus. Eu brinco que esse ano que eu me converti, depois que eu vim para a Sara, depois que eu aprendi o que é Deus, o que é que a gente não consegue nada sem palavra e sem oração. Eu entendi, depois que eu vim para a Sara, o que realmente tem que ser feito para servir a Deus. Esse ano, Deus me abençoou, que eu entendi, que eu verdadeiramente, que eu voltei a dizimar, coisa que há anos que eu não fazia. Esse ano Deus me presenteou, eu entendi em relação ao meu esposo, em relação ao meu filho, eu liberei meu filho para a faculdade que ele verdadeiramente queria fazer, aquilo que Deus tem para a vida dele. Esse ano, assim, as pessoas que às vezes vão estar me ouvindo, assistindo, não têm noção do que Deus ele tem feito na minha vida neste ano. É tanta coisa que eu passei, é tanta coisa que eu mudei, é tanta coisa que Deus tem me abençoado, que nesse momento agora eu acabo até esquecendo de tanta coisa, mas eu quero dizer que depois que eu vim para Sara, nossa terra, Deus ele fez uma transformação no meu coração. As pessoas que me conhecem sabem como que eu sou uma pessoa difícil, mas Deus ele tem transformado a minha vida. Deus ele tem me dado coisas que eu jamais pensei que eu ia conquistar. Isso tudo, às vezes, quem vai me ouvir, quem vai me ver, vai falar assim, nossa, que Sara é essa? É uma igreja que faz com que você verdadeiramente encontre Deus. Eu estou muito feliz, a minha casa, por tudo que Deus tem me dado. E por fim, eu fiz o revisão, fiz o instituto e dizia que eu não ia abrir célula, porque eu não queria. Mas esse ano, agora em fevereiro, dia 16/1, eu e meu esposo, a minha casa, nós vamos abrir uma célula para adolescentes aqui na igreja. Então, assim, eu estou muito feliz com isso, porque Deus ele tem honrado a minha casa. Quero agradecer mais uma vez a Deus por tudo que tem feito, a minha líder Renata, a Dinair, da Célula Manancial, que assim, Deus ele tem feito maravilhas na minha vida. Amém.
Salmo 116, versículo 4. O salmista diz assim: então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Você pode dizer amém para essa palavra? Ele diz: achava-me prostrado e Deus me salvou. Verso 8: livraste da morte a minha alma, das lágrimas livrastes os meus olhos. O Senhor, então, Ele nos livra de qualquer perigo, de qualquer situação, meu irmão, difícil que você possa estar enfrentando, seja uma enfermidade, seja um problema de relacionamento, seja uma situação de desemprego, seja o que for. Deus está dizendo na palavra dele que Ele é que vai nos livrar, Ele é que vai propiciar livramento, Ele é que vai propiciar para nós oportunidades novas, e nós vamos sair daquela situação pela graça e pelo poder do nome do nosso Deus. Quero ouvir um amém seu. Moisés passou por muitas situações difíceis, e após ele ter visto grandes milagres sobrenaturais de Deus, aqui nesse texto que nós lemos, ele está diante de um grande desafio. Qual era o desafio que Deus incumbiu Moisés? Libertar o seu povo do Egito e liderar aquele povo até a terra da promessa, até a terra que mana leite e mel. Deixa eu falar uma coisa para você. Levar aquele povo do Egito para lá era um grande desafio. Muitas vezes aquele povo se revoltou contra Moisés, muitas vezes porque Deus não atendeu a necessidade deles no exato momento que eles queriam. Eles culparam o líder, que foi Moisés, e o próprio Moisés, embora a Bíblia diz que ele era chamado o homem mais manso de toda a terra, não era só chamado, ele era. Houve um momento que Moisés se impacientou com aquele povo de tal forma que ele perdeu a bênção de Deus. Foi um momento que eles estavam no deserto sem água, e Deus falou, Moisés foi a Deus falar: Deus, o povo está reclamando que não tem água. E Deus falou: Moisés, pega a sua vara, o seu cajado, bate na rocha, né? Bater era encostar na rocha, que eu vou resolver o problema deles. Deus chamou o povo tudo, e brigou com eles, e falou duro com eles, e bateu com força naquela rocha. Por causa disso, Moisés não entrou na terra da promessa. Ele não perdeu a bênção de Deus, ele não perdeu a salvação, mas por um momento de impaciência da parte de Moisés, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Deus chamou ele antes, mandou que ele ungisse outro para entrar no lugar dele, e Deus o levou, o recolheu. A Bíblia diz que o próprio Deus sepultou o corpo de Moisés, que ninguém mais achou o corpo de Moisés, não é? A morte aos olhos de Deus é coisa abençoada. Já pensou? O próprio Deus sepultar o corpo de uma pessoa? Foi o que aconteceu com Moisés, é o que a Bíblia diz, né? Então deixa eu falar algo para você. Desenvolver a nossa salvação ou a nossa fé é um processo contínuo que nunca para. É todo dia, é toda hora, é toda semana, é todo mês, é todo ano. Quero ouvir um amém seu. Há momentos que você vai estar cheio de fé, há momentos que talvez a impaciência pode tomar conta do seu coração. Em muitos momentos Moisés estava cheio de fé, em muitos momentos Moisés teve paciência, mas teve um momento que ele não teve. E eu quero dizer algo para você. Por isso que você tem que trabalhar a sua fé todos os dias. Todos os dias o inimigo vem tentar colocar armadilhas para te tirar da presença de Deus. Todos os dias o inimigo vem gerar situações para trazer tristeza no seu coração, para tirar do seu coração a esperança. Moisés já tinha tirado o povo do Egito, já tinha tido as 10 pragas, já tinha acontecido um monte de coisa, e agora Moisés ainda estava ali por perto do Egito, e de repente ele se depara com o quê? Com o mar. O mar estava à frente dele. O mar estava à frente dele. O mar é um grande obstáculo, concorda comigo? Imagina você aqui com uma multidão de gente dependendo de você. Era a situação de Moisés.
Todo mundo, para resolver os seus problemas, procurava quem? Moisés. Moisés. Está lá aquela multidão de gente, está o mar aqui à frente, e o povo olha lá para trás e vê uma fumaceira, porque era o tropel dos animais, dos soldados do Egito que vinha chegando e produzindo, né, como é que fala? A terra estava produzindo poeira, aquela nuvem de poeira, e o povo descobriu que era o povo, os soldados que estavam vindo atrás deles. Olha para frente o mar, olha para trás os soldados chegando, e agora? Moisés! E está lá Moisés clamando, está lá Moisés, orando, falando com Deus, intercedendo diante de Deus, que era o que ele tinha que fazer, ele era o líder do povo, ele aceitou o desafio de Deus, mas num determinado momento Deus fala para ele: por que você está clamando a mim, Moisés? É a passagem que nós lemos de Êxodo 14, 15. Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora, querido, que coisa interessante, no meio de um problema aparentemente insolúvel, grande, a resposta de Deus para Moisés é: fala para os filhos de Israel marcharem. Presta atenção numa coisa aqui, querido. Deus não falou para eles andarem de qualquer jeito. Marchar é uma coisa. Quem marcha? Soldados. Como é que é a marcha? É aquela coisa desleixada de qualquer jeito? Não. O soldado, quando ele está marchando, ele está carregando. Primeiro ele está fardado, está com um capacete na cabeça, está carregando arma, está carregando cantil, está carregando uma sacola, um coturno pesado no pé. E marchar é uma coisa ritmada, peito ereto, corpo ereto, né? Marchar não é uma caminhada de gente frouxo, marchar é uma caminhada de gente determinada. E o que Deus diz para nós, diante das dificuldades: não abaixe a sua cabeça, não se esmoreça, não pense em retroceder, não desista. Deus te diz: marche. Marche. Essa resposta de Deus, fala comigo assim: porta aberta. Uma direção de Deus é uma porta aberta. A coisa mais difícil é quando você está numa situação que você precisa de uma direção e você não tem. Você não sabe para onde vai, se vai para lá, se vai para lá, se vai para lá. Para que lado eu vou agora? E agora? E aí vem Deus e fala: vai por aqui, meu filho. E aí você vai e as coisas rompem, as coisas acontecem. Aleluia, digam glória a Deus, querido. Desenvolver a nossa salvação é isso. Em muitos momentos nós vamos nos deparar com situações em que Deus vai falar para nós: meu filho, marcha. E eu tenho que estar em sintonia com Deus. Desenvolver a fé é manter a minha sintonia com Deus, porque quando eu estou sintonizado com Deus, nas dificuldades, eu terei direção, eu verei as portas abertas. Se eu não estou sintonizado com Deus, nas dificuldades, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não vou ter direção para a minha vida. E querido, querendo ou não, as dificuldades vêm na nossa vida. Agora, tem uma coisa que eu e você precisamos saber: o Senhor prometeu estar conosco em todo tempo. Amém ou não? E nós vimos lá em Filipenses, que ele diz que é Ele que efetua em nós o quê? O querer e o realizar, conforme a sua boa vontade. Ele efetua na sua vida e na minha vida o querer e o realizar, conforme a boa vontade dEle. E a vontade de Deus para nós é o quê? Boa, perfeita e agradável. No capítulo 13 de Êxodo, veja aí comigo, versículo 21, diz assim: olha, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Digam glória a Deus. A presença de Deus estava ali junto com eles. O Senhor ia à frente do seu povo, à frente da nação de Israel. Da mesma forma eu quero te dizer que o Senhor vai à nossa frente, Ele vai à sua frente, Ele vai à minha frente para nos guiar, para nos proteger. A coluna de nuvem está com você, meu querido. Amém ou não? Nas noites escuras, Deus está com você para te iluminar, para você não ficar nas trevas.
Durante o dia, no calor do sol, a nuvem está cobrindo você para você não se queimar, para o sol não te queimar. Isso é maravilhoso. Se eu fosse você, dava um glória a Deus. No versículo 14, no capítulo 14, versículo 19, diz assim: então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para de trás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Presta atenção, estava lá o povo e Moisés, o mar e os inimigos chegando. Aqui diz o anjo do Senhor que estava adiante do exército de Israel. Exército aqui era porque era muita gente, não porque era um exército, porque eles não tinham arma, eles não tinham armadura, eles não tinham nada, apesar de Deus falar para eles marchar, né? Exército porque era muita gente. Então esse anjo que está na frente, ele passa para de trás, aí ele fica entre o povo e os inimigos que estão chegando. Verso 20: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, o anjo, né? E a nuvem era escuridade para aqueles, para quem? Para os inimigos. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. Para o povo de Israel a nuvem clareava, para o povo do Egito a nuvem escurecia eles, para dificultar. Eles estavam chegando, o anjo propiciou aquela situação para dificultar para eles. De maneira, ainda no verso 20, que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Os inimigos não conseguiam chegar. A noite inteira eles tentando e não conseguiam chegar. Enquanto isso, o que Deus estava fazendo? Ao mesmo tempo que Deus estava gerando essa situação, o versículo 21 diz que Moisés então estende a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Você pode dar um glória a Deus, querido? As águas se abriram, glória a Deus. Então o que nós vemos aqui? O agir de Deus. Primeiro Deus deu uma direção, uma porta aberta, e depois Deus agiu, porque é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Qual é a nossa parte nisso tudo? Fé, 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 fé. Manter a nossa fé. A fé tem que ser desenvolvida o tempo todo, porque nós não sabemos quando nós vamos precisar de usar uma dose grande de fé. Aqui eles precisaram usar uma dose grande de fé. O próprio Moisés estava perdido, clamando a Deus. Sabe aquele momento que você está orando, você se propõe até a jejuar, ler a Bíblia, orar, ora, mas não tem direção. Até que Deus veio e falou: Moisés, por que você está clamando? Chegou a hora de parar. Agora, Moisés, vamos agir. Fala para o povo marchar. Pronto. E Deus fez o resto. Atitude, né? Veja o que informa a palavra de Deus no 14:5. 14:5. Olha o que Deus diz. O Deus não, né? Aqui na verdade é a situação. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? O diabo, quando ele vê que ele está perdendo na nossa vida, sabe o que ele faz? Ele fala, não fala meu Deus, né? Meu Deus ele não fala. Meu Deus não. Ele chama os demônios dele e fala, nós deixamos esse povo ir, não podemos. E ele parte para cima, ele vai ao encalço, né? E é isso que ele fez. Mas em toda situação que o inimigo se levantar contra você, seja para te retaliar, seja para te resistir, né? Que nós estivermos enfrentando, você não estará sozinho. Amém ou não? Fala um amém bem forte, querido. Fala um glória a Deus. Você não estará sozinho. O inimigo se levantou para perseguir. O que é isso? Resistência, retaliação. Mas o Senhor trouxe livramento ao seu povo.
O Senhor já tinha livramento preparado. Deus abriu aquela porta, Deus trouxe direção. A resistência do inimigo, ela se torna em provação na nossa vida. Já ouviu falar a palavra provação? Quando nós somos provados na nossa fé, quando as coisas não saem do jeito que a gente queria, a gente está sendo provado. Mas sabe o que a provação gera em nós? Crescimento. Crescimento. Fala comigo assim, crescimento. Veja Tiago capítulo 1, versículo 2. Tiago 1, 2. Nós vamos orar agorinha. Tiago nos fala algo fantástico aqui nesse capítulo 1. Meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A Bíblia não errou, querido. Não está errado, não, é isso mesmo. Alegria em passar por provação, bispo. É isso que a Bíblia está falando, não é eu não. Olha o verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação, ela vem pela resistência e pelo ataque do inimigo, pelas coisas que o inimigo arma contra nós, pelas perseguições do inimigo. Mas a provação, se nós estamos junto com Deus, andando com Deus, ela vai se tornar em grande bênção na nossa vida, porque nós veremos as grandes obras de Deus acontecendo na nossa realidade, na nossa vida. Nós veremos o quanto o nosso Deus é grande e é poderoso, e Ele quer se mostrar grande e poderoso para você, meu irmão. Ele quer se mostrar grande e poderoso na sua vida, amém ou não? Então não tenha medo das resistências, não tenha medo da provação, mas desenvolva a sua fé. A Bíblia diz, desenvolva a sua fé. Use as provações como um meio para desenvolver a sua fé, para trazer crescimento na sua vida. Eu quero concluir voltando lá para Êxodo 14, para a gente fechar. Depois nós vamos orar, Êxodo 14. Veja comigo aí o versículo 21. 21. Nós já lemos, né? Deus estendeu a mão sobre o mar e, por um vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Então Deus divide a água do mar. Agora, versículo 31. Viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo viu o quê? O grande poder de Deus. Deus quer que você veja o grande poder dEle, o agir dEle na sua vida. É Ele quem efetua o querer e o realizar dEle nas nossas vidas. Meu irmão, em toda e qualquer situação, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Use aquela situação para ser crescimento na tua vida, no nome de Jesus. Assim a nossa fé será desenvolvida e cada vez será uma fé mais forte, mais robusta, e vai nos preparar para os grandes desafios. Os grandes desafios irão nos revelar o grande Deus que nós temos, que é grande e poderoso. Amém ou não? Graças a Deus, aleluia. Meu querido, minha querida, meu desejo é que essa palavra tenha sido bênção para você, que ela tenha mexido com você e despertado coisas boas de Deus na sua vida, no seu espírito, na sua alma, nas suas emoções. E eu quero reafirmar para você, olha, a fé, ela é fundamental na nossa vida, né? E eu quero dizer para você de Uberlândia, para você de todo o Brasil, né? Fique firme com Deus, lute, batalhe pela sua fé, porque é em fé que nós vencemos as coisas do dia a dia da vida, as inesperadas situações que muitas vezes surgem na nossa vida ou na vida de um ente querido, né? Então fique firme e Deus com certeza vai fazer coisas tremendas na sua vida. E agora eu te convido para o nosso momento especial, que é o momento da nossa oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, é momento de oração. Meu Deus e Pai, no nome de Jesus eu me uno a todos agora. Oramos
colocando a nossa vida diante de Ti e pedindo, Senhor, nos ajuda a desenvolver a nossa fé, através da leitura da palavra, através, Senhor, da presença nos cultos da Tua igreja, através, Senhor, de estarmos realmente crendo em tudo aquilo que o Senhor diz na Tua palavra. Eu ministro força, graça, saúde, vitória na vida de cada um dos Teus filhos. Te agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Meu querido, minha querida, fica aí o meu abraço, minha gratidão de tê-lo aqui na minha companhia. Que Deus te abençoe. A nossa igreja está aqui de braços abertos, nossos horários estiveram aí com você o tempo todo, né? Vai ser um prazer. Você de Uberlândia é o nosso convidado, e você de todo o Brasil, receba o nosso abraço. Procure uma sala Nossa Terra mais perto de você. Vamos congregar, vamos buscar a Deus, porque precisamos disso. Nós e a nossa casa precisamos disso. Grande abraço, fiquem todos com Deus.